citada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Horas e 28 minutos. Voltamos ao vivo aqui com Folha no Ar, pela Folha FM, ao vivo também em 98,3, né? Ao vivo em nossas páginas aí no Face, YouTube, Instagram, Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast, tem reprise na plena. E amanhã vamos naturalmente ter uma parte dessa entrevista aqui, depois vocês comentam aí, Aloysio e Rodrigo, né, em qual parte, mas vai estar seguramente no jornal Folha da Manhã também, né, o impresso nosso de sábado, jornal Folha da Manhã. Sábado e domingo. Sábado e domingo, exatamente. Voltamos ao vivo no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem tempo chuvoso nesta sexta-feira, hoje dia 26 de outubro, 27 de outubro, tem 27 graus de máxima prevista para hoje. Fim de semana também deve ficar com esse tempo nublado, parcialmente nublado, com máxima aí chegando a 28, 29 graus. Agora faz 24 graus aqui no centro. Na bancada de hoje, no programa de hoje, estamos conversando com o Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos, com a bancada tendo aqui a Aloysio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, que faz a gentileza de abrir esse bloco agora, por favor, Rodrigo. Não, vocês me deram a função de abrir esse bloco e, inclusive, né, pedir para fazer um resumo da Câmara. Aí eu estou tentando organizar na minha cabeça o que falar, porque, né, a gente vive aí agora os últimos 15 dias bastante tenso, na verdade, vamos dizer assim, desde o início do mês, né, a gente vive aí uma situação bastante complicada em Campos, com situações muito desagradáveis acontecendo. A gente teve agora, por exemplo, né, a denúncia de um caso de agressão dentro da Câmara por parte de um vereador, né, que está sendo apurado devidamente. A gente tentou contato com ele, que foi o Alon Simar, mas ele chegou a se posicionar em alguns veículos falando do que teria ocorrido. Mas o clima na Câmara é muito tenso de forma geral, né, inclusive entre os vereadores, entre o público. Por diversas vezes o presidente da Câmara tem que interferir na plateia, pedir para retirar a gente do plenário, o que não é legal, porque, né, deveria ser a casa do povo, né, e nós tivemos alguns casos também de denúncia de agressão contra a mulher na entrada da audiência pública. Ou seja, a situação é bastante tensa. Mas para o pessoal de casa entender, tentar falar rapidamente, o que está acontecendo, né? A gente tinha aí um acordo de pacificação em Campos, entre o grupo dos garotinhos dos Bacelar, diante de tudo que se vivenciou no ano passado na Câmara Municipal, que foi um desastre total, né, com presença, a gente já falou aqui diversas vezes, presença de polícia, casos também de enfrentamento direto dentro da própria Câmara, né, e isso foi dado uma amenizada por meio até de uma interlocução feita pelo Cláudio Castro entre o Rodrigo Bacelar e o Vladimir Garotinho, né, até como uma forma de retribuição também do Castro pelo desempenho que ele teve em Campos a partir do apoio dado por Vladimir, inclusive, né, se indispõe em determinados momentos até com o próprio pai, né, para esse apoio. E diante desse cenário chegou-se a um acordo que deu, de uma certa forma, a eleição
ao Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara, uma eleição que ele já tinha vencido, mas não tinha levado inicialmente, mas no final do ano tudo se resolveu, e aí Rodrigo veio na posse de Marquinhos, Vladimir também estava na posse, e os discursos foram de pacificação, né, os erros ficaram para trás, somos amigos e vamos tentar, e depois foi um discurso que foi alimentado em outras vezes, né, inclusive em brigas mais diretas entre o Garotinho e o Marcos Bacelar, os dois patriarcas, né, os próprios falaram, nós não vamos deixar, né, os conflitos entre os nossos pais atrapalhar a nossa relação, mas isso não durou muito, porque quando vem aproximando a eleição, e a gente está aí há 11 meses da eleição, né, e algumas movimentações do grupo, do Vladimir especificamente, acabaram não agradando muito ao Marquinhos Bacelar, que foi aí o que fez com que hoje o Vladimir tenha já 15 vereadores na sua base, né, caminhando aí para o 16º, e algumas pessoas já falam até no 17º por uma determinação partidária, né, que a gente não está concretizada ainda, mas então hoje o Vladimir já tem 15 dos 25 vereadores, mas o Marquinhos já considera que ele só tem 9 no grupo de oposição. E essa movimentação para a retirada desses vereadores, né, fez com que, tanto é que hoje o Marquinhos não tem os seus 2 vice-presidentes como aliados, né? Inclusive ele fez críticas essa semana aos seus 2 vice-presidentes, dizendo que eram pessoas que caminhavam com ele e hoje estão, inclusive, assinando algumas investigações que estão sendo propostas contra contratos feitos pela Câmara. Porque também, né, se existe por parte do grupo de oposição a abertura de CPIs, né, certas questões, também tem por parte da oposição aí algo. Mas o que a gente, nessa questão, dessa disputa toda política que é normal de acontecer, o que vem incomodando são o que a gente vem sempre dizendo aqui, a falta de decoro, né, Luiz, em relação ao comportamento de políticos, as coisas sendo levadas para o lado pessoal, casos de agressão, como a gente relatou aqui, né? Então, diante disso, eu queria que o bispo pudesse falar onde que a gente está errando, né? Onde que a gente está errando na política de Campos? Por que a gente chegou a esse ponto, na sua visão? Bom, às vezes a agenda eleitoral e os partidos não formam devidamente os candidatos. Você vê uma falta de conhecimento de como exercitar a política como algo nobre, digno, que se obriga a si mesmo, não é? Então, os partidos só se tornaram alavancas para conseguir um mandato. Então, esse é o problema de base. Se um partido aceita a qualquer pessoa porque vai ganhar uma eleição, já está errado. Porque pode ser um cafajeste, pode ser um traficante, pode ser qualquer coisa, menos um político. Então essa pessoa, guindada o papel de representante numa Câmara, vai proceder como ele procede. Porque seja nomeado representante, ele não vai levar. Quem não tem caráter, não vai ser a eleição que dá caráter a uma pessoa. Quando não se tem moral, valores, isso é o que acontece, não é verdade? Não estou questionando ninguém em especial, estou dizendo que os partidos há muito tempo deixaram de ser entidades que preparam, formam, têm uma seleção das pessoas que vão ser candidatos. Então, o pragmatismo, não há uma ética na política. A falta de ética na política, que também comporta uma ética menor que se chama etiqueta e decoro. Mas decorre uma falta de ética maior na política. A política é a arte e a ciência do bem comum. Não é a arte de chegar ao poder e manter-se no poder com maracutaias de qualquer jeito. Isso é política maquiavélica, ou seja, política sem ética. Nós há muito tempo estamos, lamentavelmente, beirando isso. Há, claro, sempre exceções, pessoas que têm um gabarito, mas já tinham antes de ser representantes. Então, por outro lado, o povo, às vezes, eleitor,
não se dá conta disso. Porque essas pessoas foram votadas. Quais são os critérios do eleitor? Podemos colocar uma pessoa que é um gangster na forma de resolver os problemas? Não. Não. É o mesmo que dizer, podemos colocar um padre que seja briguento? Não. Para isso existe o seminário, para formá-lo, entre outras coisas, virtudes humanas. Agora, o político tem que ter uma ética e uma etiqueta, saber, porque a arte da política, qual é? Trabalhar consensos em base a valores e princípios, para o bem comum de uma sociedade. Polis significa cidade. Agora, se o cara não tem polidez é que significa saber habitar a cidade, saber ser cidadão. Não tem, vai levar a Câmara aquilo que ele é. A forma de resolver os problemas em casa, a violência doméstica, vai ser aplicada lá na Câmara, na verdade. Então, fica o apelo para que os partidos recuperem essa tarefa de formar pessoas para a função pública, exigir, não é, dos candidatos um mínimo de apresentabilidade, porque senão a política vai se tornar um ringue, não é? Hoje vai lutar este contra aquele. Então, qual vai ser o desaforo de hoje? Então, não, isso não leva a nada. Inclusive, leva aos extremismos, a pensar, vamos tirar a democracia. Vamos buscar um presidente que faça tudo. Por quê? Porque estamos degradando a política, pensando que só atrapalha esse tipo de coisa. Nós estamos pagando dinheiro, porque há salários que devem ser pagos, seria melhor não ter isso. Esse é o resultado final. Não, temos que melhorar. Rodrigo narrou aí o quadro do último ano, pelo menos, né? E a coisa tem se tensionado nos últimos meses, digamos assim. Sobretudo nas últimas semanas. Uhum. A Folha, desde agosto, tem, como chamamos o senhor aqui para conversar, tem chamado pessoas significativas da sociedade civil organizada, da universidade, enfim, do meio religioso como o senhor, para opinar sobre essa... Até por temor, se está assim há 11 meses da eleição, como é que vai ficar? Né? A tendência é, quanto mais se aproximar, essa coisa piorar. E, enfim, no dia 8 de agosto, teve aqui, onde o senhor está sentado, o Jorge Gomes Coutinho, cientista político, sociólogo, professor da UF Campus, e disse aqui, abre aspas, a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos vis, como a violência, a ameaça, a intimidação. No dia 15 do mesmo mês, outro cientista político, Hamilton Garcia, professor da UENF, esteve aqui e disse: o mesmo garotinho que está flechando o presidente Bacelar, o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, por uma série de acusações que têm que ser provadas, também respondeu à justiça. No dia 22 de agosto, o especialista em finanças Igor Franco, professor do Uniflu, também se manifestou. A manifestação de Marcos, no caso Marco Bacelar, o pai, contra a ex-governadora Rosinha, tem que ser rechaçada. Ele voltou atrás, percebeu que se cedeu. Esse passo deveria ser a linha no chão. No dia 29 de agosto, foi o sociólogo Fabrício Maciel, outro professor da UF Campus, que diz: o não decoro na política pode ter efeitos irreversíveis na forma como a sociedade pensa a política. E isso é bastante grave. Por fim, o delegado de Polícia Civil de Campos, que está em Macaé, feito um grande trabalho, inclusive elogiado aqui na última sexta pelo prefeito de Macaé, Velbert Rezende, que é o Pedro Emílio Braga, colocou aqui sobre essa polarização extremada.
Esse enfrentamento precisa existir com maturidade, cada um mostrando o que propõe e fazendo política. Não tem que haver enfrentamento carnal, mas pessoal, que é algo que não enriquece nada o debate, só atrapalha. Como é que o senhor vê essas posições? Como é que o senhor próprio se posiciona? Acredito que há uma certa convergência enquanto a, digamos, elevar, primeiro, a dignidade da política, a ética na política. Segundo, o debate em torno a conteúdo, ideias, princípios, valores e programas. Não aquela coisa pequena, mesquinharia, de ataques pessoais baseadas em provocações. Isso realmente diminui, se torna liputiana, como as viagens de Gulliver, aquilo pequeno, muito pequeno, cada vez mais pequeno. Bom, é a pequena política, não é? E então, isso vai levando ao descrédito, que, lamentavelmente, de 2013, a política se tornou uma palavra ruim. Bom, com esse tipo de política, estamos dando razão e aso a isso. Porque estamos vendo que os políticos estão aí, não se importam com a gente. Não se importam com a política, com a cidade. São simplesmente para administrar interesses, que é uma coisa ridícula. Então, eu diria ainda que eu vejo que temos que a reforma política, a reforma eleitoral, fortalecer os partidos, que os partidos sejam ou voltem a ser partidos de ideias, partidos de princípios, é a forma de sanar, porque senão teremos outsiders, estrelas cadentes, que vão e aventureiros. E nós sabemos que isso desmerece a democracia, desacredita, né? E já há sintomas muito sérios de um colapsamento. Os extremismos estão aí, os engenheiros do caos estão aí, as redes sociais também alimentam esse tipo de política, lamentavelmente. Então, vamos fazer um mutirão para elevar o nível, levar o diálogo à política, levar o consenso entre as pessoas melhores, porque a política cresce quando há cavalheiros, quando há pessoas amáveis, quando há pessoas que vivem valores, e isso realmente prestigia e enobrece a própria democracia. Eu estava ouvindo o senhor falar que a política precisa de cavalheiros, imaginando como é que isso ficaria num debate quando a gente tem presenciado no Legislativo. Bom. Ou também, não só no Legislativo, por rede social também. Né? Porque aí não tem freio. A coisa, infelizmente, está num nível tão baixo que não dá nem para reproduzir aqui. Não. O que de lado a lado é dito. Não. Né? Tanto na Câmara quanto também em rede social. Né? De lado a lado. Sim. De lado a lado. Mas eu diria que quem fala assim, dessa forma tão baixa, está se desonrando, em primeiro lugar, a si mesmo. Está faltando com a nobreza a consciência a si mesmo. Está se expondo a um vexame contra si mesmo. Porque será que ele acredita em tudo isso que ele está falando? Da pessoa que está atacando? Será que ele acredita que dessa forma ele vai melhorar alguma coisa? Não. Ele está também se destruindo e destruindo o próprio sistema, não? Que é o pior. Dom Roberto, o senhor está aqui há 13 anos em Campos, né? O senhor estava falando aqui no intervalo. Em maio de 2019, o ano anterior ao pleito de 2020, o senhor convocou os prefeitáveis de então para o encontro diocesano, não, frisando que não era um debate entre candidatos, mas era uma conversa, né? Para tentar, nesse sentido, de elevar o nível da disputa. Né? E o senhor
esse ano, de novo, o senhor vai promover isso agora, no próximo dia 25, de novo na Igreja do Saco, também o ano anterior, o ano de véspera da eleição municipal. O que o senhor pretende fazer, o que o senhor pretende pregar para os possíveis candidatos? Porque candidato, é bom sempre frisar, a gente só vai ter a partir de julho do ano que vem. Até lá é tudo suposição. Tudo suposição. Julho do ano que vem. O prazo para filiação partidária vai até abril, depois julho, as convenções. Aí vão ter candidato. Até então a gente tem projeto, né? Suposição. Mas o que o senhor pretende, que palavra o senhor pretende levar ao coração dos prefeitáveis, enquanto pastor de almas? Bom, primeiro, uma autoestima do próprio político, elevar a autoestima. Porque quem se presta a esse tipo de discussão, ao debate, que mais é ataque que debate, não está valorizando a própria política. Então, primeiro, a valorização da missão da política, como um exercício da caridade de alto nível, para o bem comum de uma sociedade. Os políticos são necessários, porque quando não existem os políticos, vamos ter ditadores. Não tem outra. Ou políticos ou ditadores. Se a gente prefere ditadores, bom, se sujeitem a isso. Eu acredito mais na democracia e a participação. E para isso também é necessário formar-se. Segundo, também elevar o nível do debate eleitoral. E não dar oportunidade ou frestas para esse tipo de política vil, de ataques pessoais, de baixaria. Não. Apresentar programas, e na medida, programas que não sejam paisagens genéricas, de viagens de Gulliver a qualquer lugar, menos aonde estamos, campos. Vamos debater campos, vamos debater soluções viáveis, não é? E, no possível, também pensar em alianças em torno a valores, porque ninguém faz tudo sozinho. E terceiro ainda, que nos parece importante, a amizade na política. Aristóteles falava que é impossível governar uma cidade sem amizade na política. Amizade não quer dizer clientelismo, não. Amizade para os gregos era um amor social. Nos queremos bem, prestigiamos um ao outro, prestigiamos a classe política, prestigiamos o cidadão, prestigiamos, por quê? Porque somos parte e amamos a cidade. Mas sem amizade política, dizia Aristóteles, é impossível. Porque o político está para unir, para dar coesão, para criar pontes entre as pessoas. Não, claro que a gente pode dizer, mas eles têm que se dividir porque senão não ganham. Não, isso é um imediatismo que não leva a nada também. Isso desgasta. Tem que se pensar que, inclusive, o meu oponente, não inimigo, o meu oponente hoje pode ser meu aliado amanhã. Isso aqui em Campos é tão comum. Sim, mas não no sentido oportunista, mas no sentido de construir algo maior que o meu ângulo partidário ou meu ângulo de família. Algo maior. Sempre transcender-se a si mesmo, porque, em definitiva, e com isto termino, a política é servir. Não servir-se dos outros, não manipular os outros, não utilizar os outros. É servir. Servir a cidade e servir as pessoas. Se um político não serve, também não deveria ser votado. Falar em... Porque uma das perguntas que
que vieram Do Facebook. ouvintes, é porque as pessoas votam em extremistas. Porque acreditam que o político é um mágico, um messias, um salvador. E um bom político é aquele que serve e empodera o povo. Porque um político que continua criando só vínculos de dependência, de clientelismo, de infantilismo, é um péssimo político. É um político corrupto. Político bom é o que faz crescer o povo. Você falando os opositores de hoje podem ser os aliados de amanhã? Quem viveu aqui com a gente? O senhor tem 13 anos? Não viveu. Não, eu não tenho 13 anos. De Brasil. De Brasil aqui com a gente, de Campos. É em Campos. De Campos, né? De Brasil, Campos. não sei se eu morou antes em outra cidade, Não, mas eu vim direto para Campos. Eu, antes de Campos, estava em Niterói. E antes de Niterói, tá. na cidade da democracia, Porto Alegre. Porto Alegre. Então. Orçamento participativo. Eu participava. É? Sim. Era cidadão e padre. E quem viveu, então, aqui no início dos anos 90, política, jamais iria imaginar que Fernando Henrique gravaria um testemunhal pedindo voto para Lula. Mas de hipótese alguma. Eles estiveram juntos no Direta Já, né? Já. Estiveram juntos, Sim. panfletaram juntos na porta do ABC nos anos 70. Sim. Foram companheiros, depois viraram antagonistas, depois. Antagonista. E aí, mas depois desse antagonismo aí não. Tem não foto se... deles de cabelo preto, os dois, panfletando. Sim. Né? E muito menos iria se imaginar Geraldo Alckmin, querido. Sendo vice-presidente. Então, assim, Muito menos. Eu acho que isso é para refletir, né? Agora, o que eu queria pedir ao senhor é o seguinte, porque você vai ter uma demarcação, naturalmente, vamos dizer assim, não, até aqui eu acho que é disputa, é jogo jogado, agora daqui para lá, não, né? Vamos respeitar. É uma indicação, é um conselho, é um pedido, é uma orientação de quem tem, acho que o poder e tem essa capacidade para isso. Agora, o senhor falou uma coisa interessante. Tem o eleitor, que a minha pergunta está voltada para o eleitor. Porque os partidos aceitam esse tipo de cafajeste que o senhor falou, né? E o eleitor, o que é a igreja, o que o senhor, até pessoalmente, fala para o eleitor? O eleitor tem que deixar de ser analfabeto político. Tem que deixar de ser inconsciente. Tem que ser mais responsável do poder do seu próprio voto. E pensar não só nele, na sua família, nas gerações, e especialmente nos cidadãos mais pobres. Porque só pensando nele, ou nas vantagens que vai levar, isso é um voto destrutivo, um voto que dissolve a vida social. Um voto que não vale nada, só pensando em si mesmo. Tem que pensar no bem comum, tem que pensar numa cidade organizada, tem que pensar numa cidade cada vez nas mãos do cidadão como fiscal e gestor também. Construir o poder do cidadão. Eu tenho experiência disso. Eu gostava muito do orçamento participativo, porque temos que melhorar os cidadãos também. Você fez uma pergunta muito boa, porque sem um eleitor cada vez mais afinado, que tenha pelo menos um sonho, ou acredite que realmente pode transformar o seu voto em algo que possa ser um sonho e uma esperança concreta, que possa esperançar o povo, o voto dele, e nós não vamos sair de nada. E cada vez vai ser pior. E vamos voltar a aventureiros e extremistas, que é o que as redes sociais
É o glamour das redes sociais. Levantar esse tipo de pessoas. E trabalhar em base a aquilo que opõe, não aquilo que converge. Quanto mais bizarra uma ideia, esse que eu gosto. Bom, imagine ele no poder. Você vai gostar se ele aplica tudo o que ele diz? Uma coisa ninguém pode acusar Bolsonaro. Ele fez o que ele disse que ia fazer. Sim, sim. Aí, Não houve hipocrisia. Né? Mas tinha gente que esperava mais até. Tinha gente que esperava, acho que tinham relações conflituosas dentro de casa e achava, acho que Bolsonaro ia chegar dentro da casa dele e resolver os problemas familiares. sim. Teve gente que acho que criou essa ilusão. E realmente, assim, foi mesmo. Acho que foi um reflexo do que ele falou, mas eu acho que tinha gente que na prática achava que ele ia resolver. Aí, né, até na relação mesmo com o Centrão, como a gente falou aqui, muita gente se iludiu achando que não fosse ter essa relação desse jeito, né? E não foi bem assim. Acho que muita coisa também ele disse e ficou ao vento. E graças a Deus que ficou. O perigo de essas lideranças assim, tanto de ultradireita como de ultraesquerda, é que não são levados a sério no que dizem e fazem. Hitler Também disse. Né? Mike Kempf, estava tudo ali. está tudo ali. E ele levou a sério. E foi. Mas ele é um exagerado, não vai fazer isso, não vai fazer. Não dá para brincar. A aristocracia política alemã, não, nós vamos domesticar ele. Sim, o exército também. Ele é apenas um cabo, não vai. 20 milhões de pessoas mortas foi o saldo. Sim, entre eles o holocausto que nós estamos falando 6 milhões. hoje dos irmãos. 8 milhões só na antiga União Soviética. Enfim, E brasileiro. por aí vai, Morreu gente de todo mundo. Mas enfim, estamos chegando ao final, são 8h58. O que o senhor acha? Quer dizer, estamos falando aqui de ética, né? Falamos de ética cristã em relação à guerra na Terra Santa entre muçulmanos e judeus. Falamos de... Perpassou a ética, passou o segundo bloco aqui no nosso Cone Sul. E também, sobretudo, na política de campos. Eu vou refazer a pergunta de Nogueira, me queria, se eu pudesse dar uma resposta mais específica. Qual o senhor acha que é o limite que o eleitor passou daqui não? Que limite seria esse? Como aferir isso? Bom, eu diria aquilo que nós chamamos dignidade e decência. Quer dizer, aquilo que na política tem que se manter como a dignidade da pessoa. Nenhum político pode, nenhum eleitor pode pensar que quem não respeita as pessoas, qualquer for, possa governar. Qualquer pessoa que pisoteia os direitos, ou leva a brincadeira os direitos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, ou até pode debochar, não podemos votar nessa pessoa. Não, mas ele é brincalhão. Não. A política é para pessoas responsáveis, e responsáveis por vidas, e as vidas importam. Então nós não podemos votar contra a vida, Hoje eu diria, que valores deveríamos pensar num candidato que são inegociáveis? Bom, respeito à vida, respeito à Constituição, à lei, ao princípio da legalidade, respeito à justiça, respeito à solidariedade, respeito à fraternidade entre as pessoas. Eu não votaria nunca numa pessoa que diz: temos que eliminar os nossos inimigos. Primeiro, que a política, como diz Mahatma Gandhi,
que dizia que quem opõe religião à política ou não entende a religião ou não entende a política. Porque a religião deve iluminar no sentido de dar consciência a valores que são comuns e que são transcendentes da pessoa humana. Mas eu digo que quem quer eliminar algum cidadão, nunca poderíamos aderir a essa pessoa. Dizer bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido que se ressocializa e passa a ser um cidadão. E eu digo disso de todos, não, porque às vezes tem esses, vamos exterminar. Não, nenhum extermínio de pessoas é justificável, nenhum. E o político tem que ter esperança e paz. Se ele está simplesmente reproduzindo chavões, mas não tem um sonho de mostrar que quer transformar a realidade em algo melhor, é que veio. E segundo, tem que trabalhar a paz. Nós queremos a paz não simplesmente como ausência de conflitos, não como ausência de problemas, mas a paz com uma concórdia que nasce do respeito, do amor e da civilidade. Nós temos que retomar também, essa é uma tarefa difícil, haja vista o que vocês colocaram, a civilidade na política. O ser activitas, é dizer, ser orgulhoso de ser cidadão. É interessante, lá em alguns países isso acontece. Por que não pode acontecer no Brasil? O Brasil é inferior, somos vira-latas? Não, ao contrário. O Brasil é um povo muito criativo e muito fraterno. E os políticos deveriam fazer crescer as potencialidades do brasileiro e não negá-lo. Só para já me despedindo também, Bispo, senhor, quando fez a proposta do dia 25, né, desse encontro, 25 de novembro. Novembro agora, nesse encontro, daqui a um mês, o clima era bem diferente, né, inclusive, né, o clima era bem diferente, então alguns políticos já tinham se comprometido em estarem presentes. Como é que está isso? O convite foi feito a quem? A população pode participar? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. A gente com certeza vai reforçar isso mais à frente, mas para quem está ouvindo já a gente, como é que vai ser? Quem está sendo convidado? Quem pode ir prestigiar? Onde vai ser? Horário? Vai ser na Igreja do Sacro, no centro, que aliás chamamos Centro Pastoral, de Carlos Alberto Navarro, que foi o quarto bispo de Campos. Às 10 da manhã, não é isso? Às 10 da manhã. Às 10 da manhã estão convidados os prefeitáveis até hoje, e até aquele momento, 25, que é algo fluido. Ainda não está definido, como você colocou muito bem, mas serão bem-vindos e vou abençoar a todos. E vou desejar também um comprometimento, não só nessa elevação do debate, do respeito, mas também aquilo que é respeito à justiça eleitoral, isto é, a limpeza do pleito. Porque nós sabemos que alguns candidatos, às vezes, não quero dizer que em eleições passadas tenha acontecido isso, não sei, às vezes não tenho memória, mas comprar votos é um delito terrível. Ficha limpa também deve ser respeitado. É dizer, candidatos que tenham integridade. Eu acho que recordar isso, porque senão estamos nivelando por baixo a política. Qualquer um pode ser. É triste saber, bom, posso me candidatar porque é universal. Sim, mas candidatar para quê? Como uma forma de ganhar um salário? Não. Um por dentro, por fora? Como? Um salário por dentro, outro por fora. Sim, todas essas... às vezes pensar que são desvios, não é? Não, o poder de influência que exerce um representante popular. Mas eu tenho esperança. E que dia 25 possamos... É um grão de areia.
Mas como dizia a Madre Teresa de Calcutá, você é uma gota d'água, mas a gota aumenta o oceano. Aumenta e faz que a água fique mais clara, talvez, nesse caso, porque estamos ainda navegando em águas turvas. Por não dizer contaminadas. Poluído. O cenário que o Rodrigo traçou aí no início desse bloco parece a Tafona no Vento Nordeste. Não vê nada. Areia para tudo que é lugar. É barro, né? Barro, areia. Mas a esperança é o último que se perde e nós estamos aqui para dar esperança. E a esperança está em você, leitor. Em você, leitor. Honre-se a si mesmo. Honre-se a si mesmo, honre a cidade de Campos. Bom, Bispo, vontade de a gente ficar aqui conversando mais e, né, seguir adiante. Mas temos outros compromissos, né? O senhor tem outros compromissos também, e já deu nossa hora. Quero muito agradecer, mas, sobretudo, acho que, assim como a Luísa colocou aqui, na tentativa de também levar esse limite de decoro para o conhecimento de todos, o Grupo Folha, através da Folha da Manhã, através da Plena, da INTTV, da Folha FM, busca justamente ouvir pessoas como o senhor, da nossa sociedade civil organizada, para que essas pessoas também se toquem e façam desses exemplos aqui falados os seus exemplos também e delimitem lá na hora de cobrar dos seus políticos o decoro de todos eles, né? Então a gente espera muito, eu tenho certeza, a bancada toda, quem nos ouve, espera muito, muito, muito que o senhor tenha total êxito aí nessa reunião e que eles cumpram. Sim. Acho que promessa é dívida, eu sou desse tempo aí, e, apesar de a gente ver hoje as coisas bem mudadas, mas eu acho que é isso. Prometeu, tem que cumprir. Se prometeu diante de Deus aí, meu amigo, né, tem que ser cumprido. Quero agradecer ao senhor muito pela presença, mais uma vez, sempre desejar boa sorte, pedir a bênção ao senhor para todos nós e um bom final de semana. Com a minha presença, abençoa a todos. Amém. Porque a Folha da Manhã sempre tem um amanhã. É uma folha para o futuro que quero acreditar que será de esperança, de sustentabilidade para a nossa querida cidade formosa de Campos. Valeu. Rodrigão, obrigado Cláudio, amigo. obrigado Luiz, obrigado especialmente ao Bispo, Beto que está aqui, também todo mundo que ficou com a gente no 98.3, vocês também das redes sociais e quem vai estar com a gente depois também nas reprises. Obrigado aí pela companhia. Aloysio, muito obrigado também, boa semana, né? Produtiva, bacana. Rendeu bem. Agradecer ao Bispo, eu acho que, como eu disse, aqui no Ocidente, se sendo cristão ou não, de prática, você é de cultura. Ali que a gente fala latina, né? Enfim, a gente cresce desde primeira infância associando a cruz a Cristo, a religião, isso qualquer criança, enfim. Então são valores comuns, é o que forma uma sociedade. Eu acho que o Bispo deu aqui um testemunho importante como líder dessa instituição milenar, que é a Igreja Católica Romana, né? E eu acho que é um recado que deve ser ouvido. Eu acho que cabe à Folha da eco devido a isso. Como disse aqui, várias pessoas que estiveram aqui nesse mesmo lugar, professores das universidades, delegado, enfim, pessoas, como é a sociedade múltipla, né? Lógico, plural. Diversa. E precisa ecoar, porque o nível está muito ruim. E ninguém vai ser ganhando disso, entendeu? Independente do resultado da urna. Ninguém vai ser ganhando disso. Desejar uma boa semana para você e para Rodrigo na semana que vem. Amanhã, reforçando, partes da entrevista, sobretudo o último bloco, vai estar reproduzido no jornal impresso, na Folha da Manhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes. No Folha 1 também. Rodrigo vai ficar com essa edição. E desejar, Nogueira, sucesso. Vou torcer do fundo do coração para o time do meu pai ser campeão Libertadores pela primeira vez no sábado diante de Boca Juniors. Se o Flamengo conseguiu contra o River Plate... O jogo é de amanhã?
Não, sabe que vem. Sabe Ele que tá vem. lá. Mas, não, essa é sábado que vem, né? É sábado que vem. Desculpa. Sábado que vem. Eu falei amanhã. Não, você não falou, não. Eu que perguntei. Você falou sábado. Eu deduzi que fosse amanhã. Não, mas bons fluidos podem vir sempre. Mas eu não vou estar aqui, né? Ele não vai estar aqui na bancada. Então, a desejar que quando eu voltar aqui, o resultado já vai ter. Já vou estar contar o troféu. Eu vi isso na mão. Cara, sinceramente, Entendeu, eu cara? acho bom pro futebol carioca que o Fluminense seja campeão da Libertadores. Acho bom pro futebol carioca que o Botafogo seja campeão brasileiro. Sim. Eu acho É. bom. Acho bom. E eu acho que o Fluminense merece. Bateu na trave com a LDU, ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis. Né? Desejo do coração, todo sucesso sei. do mundo ao Fluminense. Não, e eu recebo e agradeço, né? Bispo, e vamos torcer. Claro. Não é fácil. Boca Juniors não é fácil, não. Não, e torcer pra Diniz dar uma. Mas pelo menos vai ser no Maracanã. Se fosse na Bomboneira, aí eu ia. Aí esquece. Missão impossível. Ontem eu te Só falava. Pelé. Acho que tem tudo nessa partida, menos futebol em si. Tem tática, tem técnica, tem estratégia de técnicos e é um jogo de Copa que a gente não está acostumado a participar. Flamengo é um time copeiro, Palmeiras é um Grêmio. time. O Grêmio é um time. E o Grêmio, então, Santos. eu acho que você falou bem, o Grêmio acho que representa, assim, no Brasil é o time que mais característica tem com o futebol O Grêmio latino-americano. Internacional, né? O Internacional também, que é aquele futebol mais Pegado. mais forte. E eu não sei se o Fluminense vai aguentar essa pressão. né? Mais o Uruguai, né? A Argentina é mais toque de bola. O futebol uruguai é um futebol de muita pegada. Sim, Muita marca. muita marca, é. Mas é O necessário. Brasil que diga isso agora no último Brasil. Você Uruguai. sabe que criaram o cartão 2-0, amarelo. né? 2-0. Foi por causa Criaram o cartão amarelo e vermelho. O senhor da FIFA viu a final de Copa América, Argentina e Uruguai. Não existia cartão, a expulsão era verbal. Quando viram aquela batalha campal, então criar cartão amarelo e vermelho. Foi por causa da Argentina e Uruguai. Aqui, e quase que cria um outro depois de Edmundo, Romário, Júnior Baiano. Não sei se você lembra disso também, Júnior Baiano. Sim. Na zaga do Flamengo ali. Tesoura voadora, porque depois de São Nossa, Paulo. mãe do céu. Edmundo jogando bola. E não era só. Mas aquelas declarações deles, década de 90, né? Nas redes sociais de hoje, botava fogo nos estádios, rapaz. Não acho que não ia funcionar mais. Não. Não ia, não ia. Nesse contexto Não ia agora, dar. sim. Nesse contexto atual aí, desse mundo polarizado, ódio pra tudo. Sim, que as torcidas também têm elementos extremistas. Também. Não, Deu ali. Ó, 9h14, então, obrigado, Luiz, pela corrente positiva aí. Bispo, reza por nós lá, meu filho. Tricolor, pelo menos, ó. É uma intercessão. Ô, poderosa intercessão. Tá bom, E em amigo. Buenos Aires, seu qual time? Buenos Aires. Eu sou como Papa São Lourenço. É bom. Se quisesse torcer por River por conta de Francesco. Não. Francesco. Cartola. Francesco. Não, mas não é só por isso. A gente bom. tem. O Racing também eu gostava, mas mais o São Lourenço, porque é um time de operários, um time assim que assume também Boca. Sim, Boca sim. é popular também. Chineses, né? Os chineses, como eles chamam. O Francesco, quando entrava no estádio, camisa 10 do estupendo jogador da seleção uruguaia, jogou na Europa. Quando ele entrava em campo, a torcida argentina gritava, uruguaio. Argentino gritar isso, não sendo para xingar, ver quando o cara jogou bola, né? É igual o brasileiro torcer pra Argentina agora por causa do Messi. Mas gritavam isso, Sim. a torcida do River Plate gritava para ele e não era xingamento, não. Não. Eduardo Soares também é bom. Tá jogando Luizito. O futebol. E outra coisa, Francisco foi o ídolo de Zinedine Zidane. Sim, Zidane. Tem um filho chamado Enzo por causa de Zidane, e reza a lenda, Zidane jogou a final de 98 contra o Brasil, contra a França, que ele faz 2 gols, com a camisa de Francesco, que ele troca na final do Mundial Interclubes, Francesco pelo River e ele pela Juve, eles trocam de camisa, e ele usou essa camisa por baixo da camisa francesa. Ele ganha do Brasil,
com a camisa de Francesco do River embaixo. Mas usou Ele nunca negou. Ah, então pronto. Você nunca negou. Você nunca negou, não O filho do cara chama Sim, Enzo, sim. o cara de Francesco. Enzo Francesco. Legal, legal. O príncipe. Bem lembrado. O príncipe. Bem lembrado. Gente, olha, muito obrigado. Se deixar aqui, a gente fecha só meio-dia com essa conversa boa de futebol, então. Vamos à luta. São 9h16, fechamos o Folha no Ar de hoje, que retorna na segunda-feira. Obrigado a você pela audiência. No oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.